Olá, meu irmão, minha irmã, tudo bom com você? Quero te convidar a refletir junto comigo o Evangelho desta sexta-feira, dia 27 de setembro. Hoje a igreja celebra São Vicente de Paulo. O Evangelho é de São Lucas, capítulo 9, versículos do 18 ao 22. Certa vez, quando Jesus estava orando a sós, não tendo ninguém consigo, senão os discípulos, fez-lhes esta pergunta: quem sou eu na opinião do povo? Responderam-lhe: João Batista. Para outros és Elias. Para outros ainda és um dos antigos profetas que ressuscitou. Disse-lhes então Jesus: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Jesus, porém, proibiu-lhes severamente que o dissessem a alguém e acrescentou: o Filho do Homem deve sofrer muito e ser rejeitado pelos anciãos, pelos príncipes dos sacerdotes e pelos escribas, ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, dia 27 de setembro, nós celebramos São Vicente de Paulo, uma referência para muitos cristãos católicos por causa da forma como viveu o seu sim a Deus. É um trabalho maravilhoso que a Igreja Católica realiza através dos vicentinos. Meu abraço, minha bênção, minha saudação, meu carinho a você que é vicentino e que incansavelmente, todos os dias, busca viver o Evangelho. Os vicentinos fazem aquilo que fazem de uma forma assim, muito visível, muito clara, aquilo que Jesus disse que nós, cristãos católicos, precisamos fazer: a prática da caridade, o amor ao próximo. Identificam aquele que precisa, que necessita e vai até ele para ajudá-lo. O cristianismo, é o que Jesus ensinou, né? Então, hoje, de modo especial, rezemos por todos os vicentinos, para que o Senhor lhes fortaleça e dê a força que eles precisam para continuarem a sua missão, ajudando a tantos, aproximando a tantos de Deus e levando a tantos que necessitam aquilo que eles precisam. No Evangelho de hoje, o Evangelho de hoje, ele é conhecido por todos nós. Jesus faz uma pergunta aos apóstolos e houve um testemunho de fé de Pedro. Quem dizem os homens que eu sou? Aí, alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, ou algum dos profetas. E aí Jesus pergunta: e vós? E para vocês? Quem sou eu? Aí Pedro dá uma resposta que não vem daqui da cabeça, vem do coração. Tu és o Cristo de Deus. Jesus proibiu-lhes severamente que o dissessem. Aqui, mensagem de São Lucas, Pedro dá essa resposta: tu és o Cristo de Deus. Se nós pegarmos o Evangelho de São João, nós veremos que a resposta dele ela é continuada, ele vai mais além. Por quê? Porque é uma resposta que não vem da cabeça. Quando somos questionados: quem é Jesus para você? Jesus é tudo. Jesus é o meu Senhor. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é tudo para mim. Isso são respostas da cabeça, sabe? São frases prontas. Respondeu ali e acabou. A resposta de Pedro, ela brota do coração, a partir da experiência e do amor dele por Jesus. Então ele responde e continua falando, sabe? Continua falando. Por quê? Porque ele está falando a partir de uma experiência que ele teve com o Senhor. Ora, meus queridos, cada um de nós, em cada missa que nós participamos, nós vivemos essa experiência do encontro com Cristo.
E se essa pergunta que o Senhor está fazendo para os apóstolos fosse feita para você, qual seria a sua resposta? Quem é Jesus para você? Qual a importância que ele tem na sua vida? Qual o valor, qual o lugar que ele ocupa na sua vida? Qual seria a sua resposta? Seria uma resposta que viria da cabeça ou uma resposta que viria do coração? Que nós possamos fazer esta reflexão para não cairmos no erro de achar que nós somos cristãos ou estamos seguindo o Senhor, mas na verdade nós estamos fazendo tudo errado, né? Seguir a Cristo exige de nós muita coisa que muitos nos dias de hoje não estão querendo fazer. Comecei falando dos vicentinos. Olhemos para os vicentinos, a quantidade, o número de pessoas que se dispõem a fazer o que eles fazem. Não somente os vicentinos, né? Tantas outras pastorais e ministérios da nossa igreja que se propõem a praticar a caridade, a ajudar o próximo. Olhemos para as igrejas, olha o encontro de cura e libertação, a quantidade de pessoas que tem. Olha o encontro que promove a oração, quando tem algum padre famoso, algum evento com algum artista do meio, olha como está. E olhem as pastorais das igrejas como estão. Não estou criticando, esses eventos são necessários, nós precisamos desses momentos, precisamos de tudo isso, mas não é só isso. Esses encontros devem nos levar, devem nos motivar a um compromisso. Qual o compromisso? Compromisso com Deus e compromisso com o irmão. É isso que diz o mandamento primeiro. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Então é só olhar, está aí uma comparação excelente. Olhemos para o encontro de cura e libertação, a quantidade de pessoas que ali estão, e olhemos para as nossas pastorais. Eu falo por experiência própria. Às vezes tem quase que ficar implorando para uma pessoa dizer sim e servir num determinado ministério, numa determinada pastoral. Muitas vezes a pessoa vive a sua fé como se Deus precisasse dela, e é o contrário, viu? É o contrário. Jesus nos ensinou a servir. Então quem tem que servir somos nós. E aí o serviço pode ser por uma pastoral, pela prática da caridade por si mesmo, enfim, existem diversas maneiras de viver o Evangelho e o mandamento. Aqui eu estou citando um exemplo, mas às vezes nós nos esquecemos do mandamento de Deus e achamos que Deus é quem tem que nos servir, fazer aquilo que nós queremos, na hora que nós queremos, do jeito que nós queremos. Nananina não, nós é que precisamos de Deus. O Senhor diz para nós: se eu, vosso mestre e Senhor, vos lavei os pés, façais vós a mesma coisa. Então nós precisamos servir. Quem quiser ser o primeiro, seja aquele que serve a todos, diz o Senhor. Os vicentinos, dos quais comecei falando neste vídeo, São Vicente de Paulo, os santos, os apóstolos, todos compreenderam isso. Muitos nos dias de hoje compreendem isso e vivem, mas ainda existe uma parcela muito grande dentro do cristianismo que precisa entender esta mensagem do Evangelho, entender o que é o servir ao próximo e amar a Deus acima de todas as coisas, para viver com o Senhor não uma experiência que é só sua, mas para buscar no Senhor uma experiência que te motivará a ir ao encontro do teu irmão e ajudá-lo na sua necessidade. Deus abençoe você, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.